Meus irmãos, nós vamos abrir a Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 9 até o verso 12. Evangelho de Mateus, capítulo 2, do verso 9 ao verso de número 12. Mateus, capítulo 2, do verso 9 ao verso de número 12. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, diz assim a palavra do Senhor. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por podermos olhar a Tua palavra e estudá-la nessa manhã. Hoje nós teremos nos cultos a oportunidade de pensar sobre o verdadeiro sentido do Natal e temos feito isso, ó Deus, regularmente nesta igreja. Que nesta manhã, mais uma vez, possamos da Tua palavra tirar lições para a nossa vida, princípios que possam fazer com que enxerguemos a realidade da forma correta e nos coloquemos, ó Deus, como luzeiros que apontam para a luz de Cristo neste mundo em trevas. Seja sobre nós a Tua bênção, perdoa os nossos pecados, ó Deus, e nos capacita a meditar na Tua palavra nessa hora, por meio do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós sozinhos não conseguimos, mas a Tua palavra, ela é poderosa para ministrar aos nossos corações, nos iluminar as mentes e nos permitir ter acesso àquilo, ó Deus, que sozinhos com o nosso intelecto nós não conseguimos. Mas o Teu Espírito Santo é poderoso para nos fortalecer, nos capacitar e moldar o nosso coração a partir da Tua Santa Palavra. Fala conosco nessa manhã, perdoa os nossos pecados, mais uma vez eu te peço, e abençoa a Tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês nessa manhã sobre o tema O Natal é tempo de quê? O Natal é tempo de quê? Nós olhamos aqui nesse texto, irmãos, é um texto clássico da palavra de Deus, um texto que nós todos com certeza conhecemos, e é um texto que muitas vezes nós, por conhecê-lo ou por ter informações prévias ou informações que nós vamos recebendo ao longo de toda a vida, nós muitas vezes não atentamos aos detalhes do texto e que muitas vezes até contradizem aquilo que nós temos de informação de, vamos dizer assim, lendas urbanas, culturas urbanas ou informações que vão formando o nosso imaginário. Por exemplo, o texto aqui, esse é o único texto que fala sobre essa visita desses chamados reis do Oriente, ou uns magos do Oriente, que alguns chamam de reis magos, é muito interessante, porque entra na questão da cultura dos nossos dias, e interpretações são feitas, dando nome até os tais reis magos e tudo mais, dizendo que eram 3. Se você olhar o texto, esse é o único texto que a gente tem sobre essa história, em nenhum momento falam que eram 3, se eram mais de um porque eram reis, né? Mas se eram 2, ou se eram 5, ou 15, ou mesmo 3, a Bíblia não nos informa, né? Isso é mais por conta da tradição. Outra coisa também que é da tradição e que não quer dizer que aconteceu assim, é que muitas vezes é dito para nós, ou no imaginário, veja se não é o seu imaginário, né? Quando você pensa ali no presépio, no recém-nascido menino Jesus, assim chamado, pela cultura, nós vemos essa visita acontecendo logo ali no bebê recém-nascido, praticamente horas depois do parto. Se você olhar o texto aqui com atenção, você vai perceber que o menino já tinha alguns meses, já era grande quando foi visitado, e já a visita não foi nem na estrebaria, é numa casa. Então,
porque diferentemente dos nossos dias em que algumas viagens podem ser feitas de avião, ou até um tempo atrás de navio, ou algumas viagens mais rápidas, essa viagem que sai do Oriente até ali Jerusalém, para depois ir a Belém, é uma viagem que demorou alguns meses para que eles conseguissem chegar no local aonde Jesus estava, e a criança já estava maiorzinha. Eu não vou aqui inferir de quanto tempo tinha Jesus quando eles finalmente se encontram, mas com certeza um fato bíblico nós temos. Ele não era um bebê recém-nascido. E por que eu estou dizendo isso aqui para você? Bem, sempre nós precisamos partir do texto para a gente construir a nossa imaginação e não da tradição. A tradição ela faz construções que lhe interessam. Pensar no Natal é olhar para a Escritura e tirar da Escritura lições para a nossa vida. O Natal é tempo de quê, irmãos? E aqui, nessa famosa visita desses chamados magos ou reis magos do Oriente, que eu explico para você também, muito rapidamente, para a gente entrar aqui na mesma página. Quando fala aqui de magos, nós estamos falando aqui provavelmente de astrônomos, não é? Diferente de astrólogos, por causa da nossa cultura tem astrologia e astronomia, né? A astrologia é aqueles que buscam algum tipo de misticismo olhando para as estrelas, e astrônomos são cientistas que examinam o cosmos. Provavelmente esses homens aqui eram cientistas que examinavam as estrelas, estudavam as estrelas sem nenhum olhar místico, e provavelmente alguns defendem essa tese, isso é inferência, nós não temos elementos suficientes para isso, mas alguns dizem que o fato deles virem do Oriente foi daquela região grande ali, onde Daniel, o profeta Daniel, no passado havia tido influência ali sobre aquela região da Babilônia, aquela grande região ali onde o Império Babilônico dominou, e deixou ali profecias que foram estudadas depois, e aqui nós temos uma consequência da influência de um servo de Deus numa região do Oriente. Esses homens chegam ali. E o que eu quero olhar aqui de lição para nós nessa manhã? 3 áreas em que nós precisamos pensar sobre o que o Natal é tempo. Ou o Natal é tempo de quê? Em 3 aspectos. Eu gosto dessa perspectiva quando eles chegam. Depois de seguir as estrelas, seguir a estrela, melhor dizendo, depois de ir parar em Jerusalém e procurar ali o atual imperador da época, o rei da época, que era Herodes, e a gente tem ali essa história que nós conhecemos também, das intenções ali, porque eles chegam perguntando, interessante a pergunta deles lá no verso 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Veja, quando eles chegam, o menino já tinha nascido, lá em Jerusalém. E aí disso aqui, até eles encontrarem o menino, vai mais um tempo, vai bastante tempo. E aí o que acontece? A pergunta que está no coração deles é, onde está o rei dos judeus? Esse é o sentimento do coração deles. Eles têm uma ciência, uma informação de que o rei dos judeus nasceu. E passa-se toda aquela história que nós sabemos, e no verso 9, eles, depois de um tempo ali com o rei, do rei investigando para saber as profecias, eles descobrem que é em Belém, e eles mandam esses homens lá para Belém, e diz lá no verso 11 o que acontece. Verso 10, perdão, diz assim, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. No final do verso 9 diz que a estrela estava sobre o menino, e diz que eles, ao se encontrarem com o menino, foram tomados com grande e intenso júbilo. Em primeiro lugar, o Natal é tempo de alegria. O Natal é tempo de alegria. Esses homens aqui, que nem eram da aliança, nem eram aqui pessoas do povo judeu, do povo hebreu, do povo de Israel, ou nenhum tipo de descendência aqui, há no texto indícios para isso, mas pessoas que estavam observando o cosmos, eles percebem algo impressionante, a chegada de um grande rei. E a chegada desse grande rei é recebida por eles no verso 9 e 10. Quando eles encontram com esse rei, no coração deles há intensa e verdadeira alegria. Natal, meus queridos irmãos, é tempo de verdadeira alegria. Natal é tempo de intenso júbilo. Quando eu fico pensando nessa perspectiva, nós muitas vezes temos visto um mundo que se perde em entorpecentes de alegria ao longo do ano.
Quanta gente fica buscando alegria em tudo quanto é tipo de coisa que está por aí, que é colocada por aí. E às vezes até mesmo essa época do ano, muita gente, por conta de um ano cansativo, é interessante para nós, e eu quero depois no final falar sobre essa questão da época, né? Mas esse período que nós, na nossa cultura, chamamos de Natal, que chega junto com o final do ano, muitas vezes nós estamos daquele jeito, né, irmãos? No limite, no cansaço, no esgotamento de um ano difícil. Não sei se o seu ano foi difícil, mas o meu ano, meus irmãos, foi bastante exigente. Foi um ano desgastante, foi um ano que exigiu muito de mim, e talvez o seu ano tenha exigido muito de você também. E muitas vezes nós chegamos nesse período do ano só com um sentimento no nosso coração. A gente quer que acabe logo, né? Acaba logo o ano, acaba logo para a gente poder ir para as férias, para começar tudo de novo. E eu gosto dessa perspectiva que está no coração e que Mateus brilhantemente registra como primeira ação do encontro com o Rei dos Reis. No coração daqueles visitantes, daqueles chamados reis magos ou magos, conforme o texto bíblico, a primeira coisa que vem no coração deles é uma intensa alegria, um intenso júbilo com esse encontro. Meu querido irmão, Natal é tempo de verdadeira alegria. Verdadeira alegria por quê? Verdadeira alegria porque nós tivemos e temos tido e para sempre teremos o privilégio de encontrar com o Rei dos Reis. Na verdade, fomos achados por Ele. Na verdade, Ele se deixou ser revelado para nós. E esse encontro com Ele, saber quem Ele é, conhecê-lo, bendizê-lo, saber da história. E aqui é uma coisa muito bonita que eu penso, estava pensando sobre Natal esses dias. É fascinante pensar na história de Jesus e essa perspectiva do seu nascimento muito bem registrado, com vários relatos, da sua vida registrada e seu ministério registrado com vários relatos, a sua morte registrada com vários relatos, a sua ressurreição registrada com vários relatos, esse panorama completo da vida, ministério e obra de Jesus, a promessa que nos é dada do seu retorno, que é feita quando ele estabelece a Santa Ceia e ele promete que voltará à vista dos discípulos dele subindo aos céus. Olha que registro magnífico que nós temos do ministério completo desse Rei da Glória. E conhecer esse Rei, meu querido irmão, deve ser motivo de celebração no seu coração. Se encontrar com Ele deve ser motivo de alegria intensa no seu coração. Eu pergunto para você nessa manhã, como é que você veio para a igreja? Como é que você está celebrando o seu Natal? Como é que está o seu coração nesse momento? Muitas vezes nós entramos no sentimento da rotina, né? Rotina. Vamos ao culto pela rotina, vamos viver mais um Natal pela rotina, vamos viver mais um ciclo das nossas vidas na rotina, e nós temos perdido de vista o júbilo que transborda, aquela alegria intensa. Eu gosto muito de falar sobre alegria, irmãos, e eu preciso encerrar esse primeiro ponto aqui. Mas a alegria verdadeira, no verdadeiro encontro com Jesus, não é a alegria de bobo alegre. Eu não estou dizendo para você, meu querido irmão, que se de repente você chegou aqui e está com problema financeiro, o 13º foi pouco para você e já acabou, ou às vezes nem tem. Ou de repente você está enfrentando uma enfermidade nessa época do ano e enfermidades não escolhem época para chegar até nós. Eu conheço pessoas, amigos queridos, que época de Natal precisou passar no hospital com a família e vendo uma realidade que a gente pouco vê, que é o Natal para quem está no hospital. Às vezes você não está no clima que as pessoas dizem do Natal e tudo mais. E veja, o que eu estou querendo argumentar com você, a alegria intensa e verdadeira do encontro com Cristo não é a alegria de ficar olhando para o canto assim e ficar rindo, fingindo assim, você está bem? Eu estou bem. Por quê? Não, o pastor falou para eu ficar rindo, é para eu estar feliz, eu estou feliz. E aí está rindo aqui, mas o olho está saindo a lágrima porque não está feliz coisa nenhuma. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de entorpecentes, de sensações que são feitas para aumentar a sua adrenalina e para você ficar satisfeito e para ter alguma coisa no seu cérebro que faz você ter uma sensação momentânea de alegria. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de existência.
Eu estou falando de reconhecer quem é o Rei da Glória. Eu estou falando de você saber a quem você serve, saber que Ele é o Rei. E diante do Rei, tem uma alegria que perpassa a sua existência. E mesmo em meio às adversidades, você permanece alegre porque você sabe a quem você serve. Você conhece o Rei dos Reis e você tem essa alegria, esse júbilo de saber que o Rei nasceu. E porque o Rei nasceu, tudo vai ficar bem. Sabe, meu querido irmão, essa perspectiva precisa estar no nosso coração. Me encontrar com o verdadeiro Natal, me encontrar com o Rei Jesus. E quando é que eu me encontro com o Rei Jesus, irmãos? Você se encontra com o Rei Jesus todos os domingos em que você vem cultuá-lo comunitariamente, mas me permita dizer para você, você se encontra com o Rei Jesus todos os dias. Você se encontra com o Rei Jesus lá na sua casa, porque Ele está no seu coração. E esse encontro, essa constante comunhão com o Rei da Glória deve gerar no nosso coração não o hábito do costume, de rotina, mas deve gerar no nosso coração intensa alegria. Em primeiro lugar, o Natal é tempo de alegria. Em segundo lugar, o Natal é tempo de adoração. Diz o verso 11 o verso 11 inteiro. Entrando na casa, não mais na estrebaria, tá? Viram o menino, não o recém-nascido. Então já muda do verso 2 para o verso 11, já mudaram os termos. Com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Por conta de serem 3 ofertas, aí nós temos a tradição que diziam que eram 3 magos ou 3 reis magos, mas não há indícios que digam que eram só 3. Poderia ser uma caravana de mais pessoas. Mas o fato é que, em segundo lugar, o Natal é tempo de adoração. O Natal é tempo de adoração. Quando nós vemos aqui os magos se encontrando com o rei, é impressionante essa postura deles. Primeiro, há um transbordar de alegria no coração, uma alegria perene, uma alegria verdadeira, uma alegria de júbilo que transborda. Mas, em segundo lugar, o que acontece, ato sequencial, é que eles imediatamente se prostram e adoram. Aqui nós temos um elemento que é estranho, porque o adorar alguém, essa adoração só faz sentido se aquele que recebe a adoração é digno de tal coisa. E é impressionante nós sabermos que esses reis magos tinham provavelmente poucas informações, e aqui o texto revela elementos que são interessantes, que vai estar lá no terceiro aspecto, mas eles têm uma postura de profundo quebrantamento e de profunda adoração. E quando eu penso no verdadeiro Natal, quando eu penso no que o Natal é tempo, eu quero dizer para você que Natal é tempo de adorarmos. O que é adoração? O próprio texto explica para nós. Adorar é você dar a alguém presentes, mesmo que esse que recebe presentes já tenha absolutamente tudo. O que dar ao Rei da Glória? O que ofertar ao Rei da Glória? O que eu vou dar de presente ao Rei da Glória que ele já não tenha? Esses reis magos, eles levam aqui ouro, incenso e mirra. Muito se tem dito o significado de cada coisa, os detalhes. Meus irmãos, aqui estamos falando de aspectos culturais que eles levaram para entregar ali o que se era entregue a uma autoridade. Nada além disso, não tem um símbolo específico de cada coisa. Isso é muita inferência que as pessoas fazem. O que está acontecendo aqui é se entregar a uma autoridade, símbolos, lembranças desse rei que tem autoridade. Aliás, deixa eu pedir aqui para você aumentar a sua imaginação. Quando fala aqui desse ouro que está entregando aqui, às vezes a sua imaginação, por causa do desenho lá do presépio, é um ourinho assim, uma coisinha minúscula assim que é entregue. Aqui o texto não fala. Pode ter sido entregue uma grande quantidade de ouro para Jesus nesse momento aqui, de presente, porque depois eles precisam fugir para o Egito, e texto subsequente diz que eles vão para lá, e provavelmente esse ouro que foi entregue aqui pode ter sido muito bem utilizado para a sobrevivência de Jesus durante um bom tempo, que ele precisou fugir ali para o Egito. Nós não sabemos.
O texto não diz para nós. O que o texto diz para nós aqui é que esses presentes foram entregues. E esses presentes sendo entregues me revelam outra coisa. Você adora. O que você vai dar a alguém que já possui tudo? E estamos falando do Rei da Glória, mesmo nascido em pobreza, mas é o Rei da Glória, e eles têm essa ciência. Outra coisa que me chama a atenção dentro dessa perspectiva, dessa entrega aqui, é que Maria e a própria família ali não fazem aquela coisa assim, não precisa não, muito obrigado, a gente agradece, pode ficar com os presentes para vocês, vocês nem são do povo da aliança, a gente não vai pegar isso aí das mãos de vocês não, nós não sabemos de onde você vem, nós não sabemos se você está contaminado. Não, eles recebem. Por quê? Porque ali é um ato de adoração. Adoração é entrega. É entregar algo a alguém, reconhecendo a autoridade desse alguém. Sabe que você pode entregar algo para Jesus no dia de hoje? Sabe que você pode, sim, presenteá-lo? E nós fazemos isso no culto. O culto público, ele é um lugar onde o primeiro elemento do culto é um momento em que nós ofertamos adoração a Deus. Eu gosto muito de adoração e pensar na adoração, porque nós temos uma dificuldade cultural em adorar. Nós somos uma cultura que tem as suas influências do cristianismo que aí veio e formou a nossa sociedade. Depois houveram várias influências teológicas ruins, e isso se manifesta muitas vezes na nossa forma de orar e adorar orando. E deixa eu explicar para vocês muito rapidamente. É perceptível a nossa dificuldade de adorar a Deus em oração. Eu explico mais claramente. Muitas vezes quando você vai orar, você tem uma facilidade muito grande de pedir, né? E isso é nosso. Faça uma oração. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe. Senhor, abençoe a meditação da Tua palavra. Senhor, abençoe meu irmão. Senhor, abençoe minha vida. Senhor, me dá saúde. E a gente fica pedindo. É impressionante na vida da igreja quando você pega e fala assim, meu irmão, faz uma oração de adoração. Meu amigo, aí está o desafio. Porque nós muitas vezes não sabemos fazer uma oração de apenas adoração. Que é diferente também de oração de gratidão, mas eu nem vou para essa fase mais difícil. Só vou diferenciar aqui a oração de pedido, intercessão, de clamor, para uma oração de adoração. Resumindo, meu querido irmão, oração de adoração é você ofertar palavras de adoração, palavras de exaltação, dar a Deus presentes a partir do seu coração, que nada mais é reconhecer quem Ele é, a glória que Ele tem. O que é uma oração de adoração? Quando você pega e diz assim, Deus, exaltado, bendito, louvado seja o teu nome. O que é adoração? Quando fala assim, toda honra, toda força, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos, pertence ao Senhor. Isso é adoração. Quando eu pego e falo assim, Senhor, Tu és o justo juiz, Tu julgas com equidade. Eu estou dando a Deus, reconhecendo a glória devida ao Deus cheio da glória. Bem, o que isso implica nas nossas vidas? Implica em que nós precisamos ser mais adoradores e menos pedidores. Se existe essa expressão portuguesa. Os reis que aparecem aqui, eles não vão lá para pedir nada para o menino. Eu fico imaginando a cena, né? Olha, nós estamos aqui, viemos trazer aqui ouro, incenso e mirra. A mãe do menino aí poderia pegar a mão do menino e colocar na nossa cabeça aqui, para a gente pelo menos sair abençoado daqui, porque a gente precisa a gente encontrou com o rei aqui, então a gente precisa de alguma coisa. Põe o menino aí, põe a mão do menino em cima de nós aí. O texto não diz que eles pediram nada. Eles estão ali para reconhecer que aquele que ali está é digno de adoração. Eu quero dizer para você que Natal é tempo de reconhecer que aquele a quem servimos é digno de receber toda a adoração. E adorar é dar a Deus os presentes do nosso coração, que é dizer a Ele aquilo que Ele é e da sua glória, do seu poder, da sua força, da sua justiça, da sua autoridade, do seu reino que não tem fim, do seu amor, da sua salvação, da bondade, da misericórdia, da equidade, tudo aquilo que faz parte do caráter de Deus e que já está nele, e nós apenas adoramos, reconhecendo quem Deus é.
Natal é tempo de alegria. Natal é tempo de adoração. Em terceiro e último lugar, o Natal é tempo de obediência. O Natal é tempo de obediência. Em último lugar, depois que eles tiveram esse momento, entregaram esses presentes, e aqui volto a dizer para você, estica aí sua imaginação, porque não fala quantidade de ouro, não fala quantidade de incenso e não fala quantidade de mirra, pode ter sido dado muito para essa família, dado a perspectiva de que está se adorando um rei, dada a perspectiva que aqueles reis tinham posses, esses magos tinham posses. Mas o verso 12 diz algo interessante para nós, diz assim, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O Natal é tempo de obediência. Acontece o encontro, eles se alegram, eles adoram, e vai passar de um dia para o outro. Eles ficam ali naquela cidade, ou naquela casa, o texto não diz para nós. O fato é que acontece uma intervenção divina aqui. A intervenção divina diz que, por meio de um sonho, eles são prevenidos, dizendo para eles, olha, não é para voltar pelo mesmo caminho. E aí o texto diz que eles, então, não voltam, e a orientação é, não voltem à presença de Herodes. Essa é a divina orientação por sonho. Não fala que foi um anjo, não fala como aconteceu, eles falam que receberam uma advertência divina. E aí diz o final, regressaram para as terras deles, mas por outro caminho. O que está acontecendo aqui? E o que é a última lição que eu deixo para você aqui nessa manhã? O Natal é tempo de obediência. Eu gosto desse texto. Esse é um texto que mexe no meu coração. Porque, veja, vem uma orientação. Eles estão alegres, eles adoraram. Eu fico imaginando a experiência que eles tiveram ali, ver a estrela, seguiram, acharam ali aquilo que estava prometido, eles veem a manifestação daquilo que era uma promessa. Eu imagino a emoção desses homens. Mas agora vem uma orientação divina, uma experiência diferenciada. E aí, o que acontece? Eles poderiam pegar e falar assim, isso é coisa da minha cabeça. Vou voltar pelo mesmo caminho. Eu fiz um compromisso lá com Herodes, vou voltar lá. Vou falar que eu encontrei com o rei. Vou lá falar com ele. Eles, veja, nós depois sabemos a informação das más intenções de Herodes. Não há indícios que eles tinham percebido isso, até porque Herodes fez toda uma comitiva de recepção desses reis, desses magos, e que chamou a atenção dele. E aqui diz que eles, então, após a advertência, eles resolvem obedecer a advertência e vão por outro caminho. Eu fico sempre pensando, meus queridos irmãos, o quanto que é importante nós, ao ouvirmos advertências, obedecermos. Ao ouvirmos advertências, obedecermos. Eu gosto muito assim, me chama muita atenção placa de trânsito com advertências, né? Especialmente quando você está fazendo viagem, eu sempre observo as placas quando falam de curvas acentuadas, né? Curvas bem intensas. Quando você está dirigindo, meu irmão ou minha irmã, e você vê uma placa dizendo assim, curva logo à frente, curva fechada, você mete o pé no acelerador ou você põe o pé no freio? Você, vi a curva, agora a curva fechada, agora que eu vou pôr o pé no acelerador, agora é que eu vou voar mesmo. Meu irmão, veio a placa de advertência, você imediatamente já entra em estado de alerta, põe o pé no freio, porque você sabe que ali as curvas vão ser sinuosas pela frente. A advertência é para ser obedecida para o nosso próprio bem. Estou usando essa ilustração, irmãos, porque se tem um lugar onde nós somos advertidos, é na igreja. Se você acredita que neste lugar aqui a palavra do Senhor é pregada em fidelidade à Escritura, o Deus que fala ao seu povo, e assim nós cremos, ele adverte o seu povo. Sabe qual que é a minha grande preocupação? E eu gosto muito desses textos bíblicos, quando falam de advertência e a obediência, e o Natal para mim é tempo de obediência.
é que muitas vezes, irmãos, nosso problema na nossa geração, muitos dos nossos dias, nosso problema não é problema de não saber que Deus não está falando. Eu sou de uma geração, e já estou aí na caminhada, onde a gente não tinha, na minha infância e adolescência, a gente não tinha internet. A gente não tinha, se a gente queria ouvir um pregador renomado, eu lembro que eu fui num culto onde pregou o reverendo Augusto Nicodemos, eu era adolescente, ministro da juventude, e o pessoal gravou numa fita cassete a pregação dele. Deixaram lá do lado lá do púlpito, lá um gravador, foram gravando a mensagem dele, nem tinha gravação direto da mesa, foi gravando do lado. Aí da fita que foi feita, eu lembro até hoje, o pessoal replicou a fita, porque tinha como copiar a fita, aí virou... Quem que é a fita da pregação do reverendo Augustus? Isso é do tempo do pastor Camargo, né? Assim, pastor? Aí quem que é a fita? Aí todo mundo pegou a fita, nem era videocassete, era fita cassetezinha, entendeu? Aí todo mundo, eu lembro de ter essa fita, que às vezes eu ficava ouvindo a pregação dele, e era raro. Era raro. Hoje, meu irmão, você digita lá na internet, lá, Alexandre Antunes, tem um monte de pregação minha na internet. Você digita lá, Roster Guimarães, 1 milhão de pregação do Roster lá, que todo dia tem em cada lugar diferente. Você digita Hernandes Lopes, 1 milhão de pregação. Você digita Roberto Brasileiro, 1 milhão de pregação. Você digita quem você quiser, Paul Washer, eu quero ouvir pregação em inglês. Paul Washer, Piper, Tim Keller, que já foi para a glória. Tem um monte de pregação. Meu irmão, seu problema e o nosso problema não é ouvir a palavra de Deus. Deus tem falado muito. Paulo, né? Digita ali, Paulo Serafim, nosso missionário. Tem um monte de pregação do Paulo na internet. Pastor Camargo, tem um monte de pregação do pastor Camargo na internet também. Nosso problema não é ouvir pregação. Sabe qual que é o nosso problema? É obedecer aquilo que Deus tem falado. Eu fico imaginando se esses magos aqui descritos fossem igual à nossa geração. Sabe o que ia acontecer? Veio a advertência. E aí o texto, se fosse um texto 2025, ouviram a advertência e voltaram pelo mesmo caminho. Porque é isso que tem acontecido muitas vezes. Nós ouvimos advertências e voltamos à mesma prática que estávamos fazendo anteriormente. Natal, meus queridos irmãos, é tempo de obediência. Ou seja, quando eu tenho a oportunidade de ser advertido por Deus, a minha postura deve ser uma postura de mudança. Porque é por isso que nós cultuamos. Para sermos exortados. E ao sermos exortados, nós aplicamos a mudança que a palavra de Deus nos exige mudar. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem e, ao concluir, eu quero pensar com você aqui sobre o Natal. Eu não sei se você tem essa sensação, mas me permita concluir pensando sobre isso. Eu gosto muito do Natal. Talvez você seja igual eu, goste do Natal. Só que nós temos um problema cultural com o Natal. Eu fico vendo as pessoas na época do Natal, as empresas começam a ter festas de confraternização, presentes. Eu mesmo, lá onde eu estou, na capelania, ganho um monte de presentes na época do Natal. Fico feliz. Se quiser continuar mandando presente para mim, irmão, se quiser mandar, pode mandar. Ontem tivemos aí comemoração do Dia do Pastor, ganhamos presentes. É uma época que o pessoal dá presente, mas já reparou que é só nessa época do ano? Já reparou que nós cantamos canções de Natal só nessa época do ano? Já reparou que nós, talvez pelo final do ano, coincidir, né? Com essa comemoração, isso acontece, esse sentimento, não sei vocês, existe um sentimento, as pessoas parecem que ficam um pouquinho mais reflexivas, as pessoas querem estar mais juntas, as pessoas querem reunir a família, a gente agenda de encontrar com a família, eu semana que vem vou lá ver minha família em Goiás, passar um tempo com a minha família. Veja que algo acontece na sociedade. E, às vezes, só acontece no período do Natal. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão, e aí eu concluo com isso. Quando eu falo que o Natal é tempo, eu quero lembrar você que, para o cristão, Natal não é só em dezembro. Nós sabemos que a sociedade é tomada por esse aspecto cultural, e está tudo bem, eu não estou criticando isso. Eu só estou dizendo a você que todo dia é tempo de se alegrar em Cristo, porque Natal para nós é todo dia. Todo tempo é tempo de adorar a Deus, porque Natal para nós é todo dia.
todo tempo é tempo de obedecer a Deus, porque Natal para nós é todo dia. Não é só em dezembro que você tem que se alegrar, não é só em dezembro que você tem que adorar, não é só em dezembro que você tem que obedecer. Aliás, e aí, por fim, finalizando, haverá um tempo, irmãos, e para mim, essa época do Natal, essas características que existem que me chamam a atenção, daquilo que as pessoas chamam de espírito natalino. Eu não gosto muito desse termo, mas eu fico olhando a sociedade, eu fico lembrando do meu coração quanto que eu gostava de Natal, da perspectiva de tudo aquilo que tem. Eu tenho chegado à conclusão que Deus deixou isso na sociedade como uma placa que aponta para algo. E essa é uma placa que aponta para dizer o seguinte: olha, vocês estão celebrando algo que é passageiro e que é um sentimento que passa e que dá vontade de algo maior e que rapidamente se esvai. Mas deixa eu dizer algo para você, querido irmão. Para mim, isso que acontece na sociedade mostra que o Natal, nesse sentimento de lembrarmos com intensidade do nascimento de Jesus, Natal é tira-gosto do céu. Tá? Natal é tira-gosto do céu. Veja, que essas coisas boas acontecem, rapidamente se esvaem, e aí ano que vem acontece de novo, de outras formas, ou você tem lembrança, que saudade da época do Natal que era assim, assado, porque vai se acabando do jeito que era, porque, a meu ver, Natal é tira-gosto do céu. Por que disso? Porque vai haver um tempo, meu querido irmão, lá no novo céu e na nova terra, em que aí sim nós vamos viver todo dia a celebração dessa sensação que não vai ter fim de estar celebrando para sempre o Rei da Glória. E aí vai ser Natal no sentido da sensação de estar na presença do Rei na eternidade. Eu não sei vocês, eu gosto muito de Natal. E às vezes eu fico triste quando essa sensação de Natal vai acabando. Falo assim, só daqui um ano de novo para a sensação de Natal. Eu fico pensando que no céu, essa sensação de delícias e de um tempo de paz, de um tempo de verdadeira felicidade e de bondade, na eternidade, esse tempo jamais terá fim. Natal aponta para a volta de Jesus. Aquele que veio, que nasceu, que morreu e ressuscitou, um dia voltará. E para sempre nós vamos celebrar a verdadeira felicidade, a verdadeira adoração e a verdadeira obediência na presença eterna do Deus triuno e eterno, aonde para sempre estaremos com Ele. Que você, nesse fim de ano, pense nisso. Se alegre de verdade, adore de verdade e obedeça de verdade. O Senhor nos convida a celebrarmos Ele em todo o tempo e que todo dia seja Natal no seu coração.